Goiânia, 10 horas em ponto, e a gente chega ao vivo com as notícias da Câmara Municipal. O volume e a força da chuva em Goiânia causaram muitos estragos e até uma morte. Uma adolescente que levou um choque após a explosão de um transformador de energia. A situação reforça a urgência de medidas de prevenção, já que o período chuvoso mal começou. Essa foi a primeira tromba d'água após a criação do Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas. E para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber a vereadora Kátia, que é a autora da lei que criou o fórum. Bem-vinda mais uma vez. Uma honra para mim participar aqui com vocês novamente. Muito obrigada, o prazer é todo nosso. Bom dia, vereadora. Olha, na segunda-feira a gente tem informações que choveu 78 milímetros, o volume que costumava ter aí ao longo de vários dias em um único dia, né? Por que as chuvas estão assustando tanto e como que o Fórum de Mudanças Climáticas deve agir nessas situações? Olha, primeiro eu quero me solidarizar, né, com a família da jovem que faleceu na Rua 20, quase esquina com a Anhanguera. Eu ainda estou bastante abalada porque é a esquina da minha casa, então, nossa, assim, ver uma jovem perder a vida, né? Triste demais, né? Esses pais que estavam esperando, a com filha toda não certeza, volta. Deve ser um momento de muita dor para essa família. Então, primeiro eu quero me solidarizar com eles e dizer que nós vivemos um momento de mudanças climáticas e a gente está percebendo que cada vez mais momento de seca é seca extrema e momento de chuva é chuva acima do volume daquilo que a gente era esperado. Ele não é que mudou a quantidade de chuva, mas mudou a forma da precipitação da chuva. Então, a chuva que vinha às vezes esparramada, ela vem agora uma única vez com volume de água muito forte. E isso acaba comprometendo porque a cidade não está preparada para isso, né? E nós precisamos fazer esse movimento de adaptação de Goiânia para que ela possa mitigar os problemas das mudanças climáticas, mas também adaptar, porque nós sabemos que não é um movimento que nós teremos respostas muito imediatas, porque ao longo dos anos foi se degradando, foi tendo impacto, né, na nossa camada de ozônio e agora nós precisamos, com muita consciência, fazer esse movimento de regenerar as nossas áreas verdes. Nós apresentamos inclusive um projeto aqui que é da Cidade Esponja, onde nós precisamos, baseado nas soluções da natureza, garantir que Goiânia possa ter áreas permeáveis, porque esse é o grande problema. Nós vimos que a Marginal Botafogo, mais uma vez, teve um nível de água muito elevado, estragos, né, por vários pontos da pista, e que nós precisamos garantir, né, a qualidade da vida do córrego. Inclusive, a senhora estava falando da Marginal, esse muro desabou lá perto, né? Olha que cena assustadora. Exatamente. Eu tenho acompanhado muito de perto e eu quero até compartilhar com vocês. Em período de chuva, já tem 2 anos que eu não uso a Marginal Botafogo. Quando começa a chuva, eu crio um meu caminho alternativo, porque o perigo está eminente, né? Assim, para quem acompanha um pouquinho, como diz uma colega minha, não precisa ser doutora no assunto, não, para saber que tem comprometimentos durante todo o percurso da pista, né? Então, nós temos aqui vários pontos, teve esse do muro, mas nós também tivemos, né, vários trechos que a própria infraestrutura, que é aquelas pedras compactadas que seguram ali a força da água, elas foram levadas também. Tem uma ação que precisa ser feita, o governo federal liberou no novo PAC, né, 267 milhões para ser investido nessa requalificação da margem, né, do córrego da Marginal Botafogo. Então, e aos arredores, nós precisamos ter ações que o Fórum Goianiense possa apontar das mudanças climáticas. Dentro desse contexto, quais são as medidas para que a gente tenha, dentro desse conceito da cidade esponja, as ações necessárias, não apenas no trecho, nas margens do rio, mas nas imediações. Por exemplo, no Serra Dourada. Serra Dourada tem ali
um grande estacionamento todo pavimentado. Qual é a intervenção que nós podemos fazer lá para que o estacionamento do Serra Dourada passe a ser uma área permeável? Hoje a gente já tem tecnologia para isso, né? Quais são as áreas entre Jardim Goiás, Setor Sul, Jardim Goiás, até ali o Setor Pedro, passando pela Redenção, Alto da Glória, que pode ser feito intervenções com o conceito da cidade esponja, deixando áreas permeáveis, porque isso vai aliviar as galerias de águas pluviais e a água que tem batido com muita força no córrego Botafogo. Então, todo o impacto que o córrego Botafogo tem vem por duas ações. Uma que é essa ocupação sem medida, desenfreada, com muita pavimentação, onde não é asfalto, é concreto que as pessoas pavimentam, né? Os terrenos, muito prédio, muita casa, onde tem lote, acaba pavimentando também, colocando concreto no lote. E do outro lado, a insuficiência das galerias de águas pluviais. Então, a água é forte, ela não pede licença, a natureza ela é detentora do poder. Ela chega sem pedir licença e ela vai carregando o que tiver para frente. Por isso que a gente viu carro, motos e infelizmente chegando até o óbito, e por pouco a gente não tem uma outra tragédia, que foi a mãe que foi carregada com os filhos, né, na enxurrada aqui em Goiânia também. Então, nós precisamos agir, e o papel do Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas nesse momento é pensar essas intervenções para que de forma permanente essa pauta seja solucionada. E ontem, vereadora, nós tivemos chuva durante quase todo o dia, né? A nossa estagiária Giovana Vigilato, ela fez umas imagens. Olha só, teve notícia de falta de energia aqui no centro da capital, né? Semáforos estragados. Então, o que precisa mudar na nossa cidade diante dessa nova realidade climática? A gente tem recursos para isso? Olha, a primeira coisa, obviamente, cada um de nós precisa ter a consciência ambiental, porque a consciência ambiental muda a nossa prática de consumo, de produção reduzida, né, dos resíduos sólidos, etc. Mas eu preciso dizer que não pode a prefeitura, como o prefeito fez, colocar a culpa na população. A limpeza do bueiro é responsabilidade da prefeitura. Nós vimos uma onda de saco de lixo rodando na enxurrada. Por quê? Porque a prefeitura não coletou no tempo certo, através da empresa contratada, que é a Limpagim. Nós precisamos ter uma escala de obras de infraestrutura, principalmente nos pontos de alagamento. Nós temos mais de 100 pontos de alagamento, então a prefeitura precisa fazer intervenções, seja pelo conceito da cidade esponja, seja pela melhoria das galerias de águas pluviais, para somar essas duas estratégias e a gente ter de verdade lugar onde a água possa ser permeada. Então, o conceito, né, as propostas de espaço de cidade esponja são áreas que vão ficar sem pavimentação. Vejam vocês, a Paris tem feito o caminho inverso. Onde era tudo pavimentado, eles estão arrancando o pavimento e estão colocando vegetação. Por quê? Porque eles entenderam essa importância de ter locais onde a terra pode dar permeabilidade para a água. Então precisa conjugar. Tem asfalto, mas tem que ter a área também com vegetação. Quanto mais desmatar, quanto mais construir concreto, mais vai aumentar esse tipo de calamidade que nós estamos encontrando. Então, o caminho é, como o governo federal, o presidente Lula, preocupado com Goiânia, liberou 267 milhões para fazer essa requalificação da Marginal Botafogo. Nós precisamos ter outros recursos que possam, no Cascavel, no Macambira, Nicuns, em vários córregos importantes de Goiânia que também precisam de intervenção. Intervenção que jeito? O que eu estou defendendo é essa intervenção baseada na natureza, preservando as nossas matas ciliares, garantindo áreas de permeabilidade nas praças, nos parques. Isso são pontos importantes para garantir que quando a chuva cair, ela
vai ter lugar para poder filtrar e nós não vamos ter os impactos. A gente fica, ao mesmo tempo que a gente fica pedindo por chuva, quando vem a chuva a gente fica com o coração apertado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É isso aí. Vereadora Kátia, conte conosco. Já tem próxima reunião do Fórum de Mudança Climática? Sim, elas são reuniões. Nós fizemos a primeira reunião, né? Teve a primeira reunião para aprovar o regimento interno, né, de funcionamento desse fórum, e a ideia agora é passar a ter as reuniões ordinárias. Nós estamos muito confiantes, eu tenho a honra de ser a autora da lei que criou o Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas, sou titular do fórum e com toda certeza nós iremos para dentro discutir com todos os órgãos da prefeitura, com o setor produtivo, com as universidades, medidas que possam melhorar a qualidade de vida da nossa gente de Goiânia. Isso aí, melhorando a vida da população. Vereadora, obrigada pela sua participação. Agradeço, ótimo trabalho para a senhora. Obrigada. E a gente fala agora do trabalho da comissão que investiga o contrato e os serviços prestados pelo consórcio Limpagim, responsável pela limpeza pública da capital. Os vereadores definiram os primeiros convocados a depor e receberam parte dos documentos que serão analisados. Vamos ver como foi a reunião. Os vereadores integrantes da Comissão Especial de Inquérito que investiga a atuação do consórcio Limpagim na capital esperavam que esta terceira reunião já permitisse a análise de documentos solicitados às partes envolvidas no contrato. Mas houve demora no envio e a documentação que chegou à ACEI soma milhares de páginas. De início, o material foi enviado de forma impressa, 20 caixas de papéis. Mas os vereadores recusaram e depois foram enviados os mesmos arquivos digitalizados. Por isso, ainda não houve tempo hábil para que as informações sequer fossem repassadas a todos os membros da comissão. A vice-presidente da ACEI vê nesta demora uma estratégia da empresa para dificultar os trabalhos. Apresentamos requerimentos com pedidos de esclarecimento que são simples, que poderiam ser enviados numa planilha simples e, ao contrário disso, a gente tem observado uma tentativa de dificultar ao máximo o entendimento dessas informações. Então, a CEINFRA, que é a secretaria que faz a gestão do contrato, apresentou mais de 15 mil páginas de documentos, que são documentos que a gente precisa garimpar para conseguir chegar nas informações que a gente quer, e a própria empresa apresentou um drive com 6 mil páginas de documento. Este e outros questionamentos vão poder ser feitos pessoalmente durante depoimentos que devem ser iniciados na próxima reunião. Nós convocamos hoje o diretor da empresa, o senhor Renan. Nós convocamos o gestor do contrato 020/2024, e os fiscais do contrato. E nós convocamos os diretores de todas as cooperativas que prestam serviço para a Limpagim, que recebem o reciclado da Limpagim devido a uma grande reclamação. Nós queremos ouvi-los também. Nós precisamos saber qual que é a metodologia adotada, por exemplo, para como que é que a Limpagim fatura. Ela é uma empresa e ela presta um serviço, mas ela é uma empresa privada e ela tem que ter lucro. Agora, como que ela obtém esse lucro? Como que funciona, por exemplo, para mensurar como que é o peso desse caminhão? Como que é pesado o que está dentro do caminhão? Qual que é a assiduidade dessa limpeza nas ruas de Goiânia? Nós temos reclamações aqui que tem bairro que fica 15 dias sem receber um caminhão. Então, nós queremos saber tudo isso, mas não adianta eles falarem para nós do jeito que eles já vem sendo colocado. Nós precisamos de documento. Os membros da ACEI também deliberaram a realização de diligências. A primeira delas será o aterro sanitário de Goiânia, para verificar pessoalmente como é feita a medição do lixo que chega nos caminhões. E nós vamos acompanhar os depoimentos da ACEI e mostrar tudo para você. E avançou na Câmara a votação do Plano Plurianual, o projeto do prefeito que aponta o destino dos recursos do município para os próximos 4 anos. Na comissão mista, os vereadores incluíram mudanças no texto. E a repórter Maiara Karamaski acompanhou e mostra pra gente como foi.
9 projetos foram discutidos pelos membros da comissão mista, mas o destaque foi a votação do relatório do Plano Plurianual, que determina as ações e prioridades da administração do município para o quadriênio de 2026 a 2029 e projeta 43 bilhões de reais de receita. Na reunião, o vereador Bruno Diniz apresentou o relatório e acatou 10 emendas de 68 propostas pelos parlamentares. As emendas acatadas incluem projetos para garantir a segurança da mulher, ações antidrogas e programas em prol de assistência social, educação e saúde para pessoas com espectro autista. Além disso, as emendas abrangem normas de transparência e gestão integrada na administração municipal. As propostas incluem também o detalhamento de operações de créditos pelo município. Durante a reunião, os vereadores pediram a inclusão de uma nova emenda e o destaque de 21 emendas que não haviam sido acatadas pelo relator. 2 delas foram aprovadas pelo grupo, à parte do relatório. O projeto foi feito a 4 mãos, apresentado aqui pela Prefeitura, mas foi modificado pelos vereadores através de várias emendas, trabalhado aqui com a sociedade civil organizada. É bem verdade que algumas emendas que foi feito os destaques dessas 21 emendas, tiveram emendas que foram rejeitadas, que era importante para a cidade, né? Embora o presidente aqui não tenha ainda, se não for o voto Minerva, né? O presidente aqui não vota, mas se votasse, eu votaria em todas as emendas que foram colocadas e destacadas aqui. Infelizmente, não tivemos condições de aprová-las, mas ainda assim o texto, ele ajuda a cidade, ele promove a cidade, ele fortalece a cidade. E o projeto do Plano Plurianual segue agora para 2 turnos de votação no plenário. Nosso assunto agora é cultura. Uma audiência pública discutiu desafios para destinar mais recursos a produtores e artistas locais. O repórter Bruno Goulart acompanhou e traz para a gente os detalhes. Num auditório cheio de artistas, produtores e trabalhadores da cultura, o assunto foi como garantir que a cultura de Goiânia tenha mais espaço, recursos e políticas públicas. A audiência, promovida pelo vereador Fabrício Rosa, presidente da Comissão de Cultura da Câmara, reuniu representantes do setor, autoridades e o público para discutir caminhos. Essa audiência pública foi um pedido dos próprios trabalhadores da cultura e trouxe para o debate temas centrais, como a elaboração do Plano Municipal de Cultura e novas formas de financiamento para o setor. A ideia é transformar as demandas apresentadas aqui em políticas efetivas, que cheguem diretamente a quem vive da arte em Goiânia. Mestre Flavinho, do grupo Negroides de Maracatu, Baque do Cerrado, atua na música desde 2004. A ideia é trazer a comunidade, levar para a comunidade, né, uma metodologia que nós criamos com essa ideia da cultura popular, que traz de matriz africana também, que nós chamamos de rumbê. Então a gente leva isso para a comunidade, ensina os meninos a tocar, ter consciência cultural, aquela coisa toda, né? E nesse caso nós estamos na 18ª edição já desse trabalho. E a ideia é fazer com que nós possamos levar, como nós já fazemos, né? Leva isso para a escola, mas tem com o reconhecimento do poder público. O professor de dança da UFG, Rafael Guarato, também dirige o grupo 3 em Cena, que apresenta espetáculos de dança contemporânea. A sociedade ela já tem um hábito histórico de consumir aulas de dança, né? O que você tem pouco escoamento e que é o maior gargalo da área é o consumo das atividades de dança quando ela tem caráter cultural ou como ela tem um caráter artístico, que elas são organizadas para serem apresentadas ao público, né? Seja uma manifestação cultural ou desde uma saída de terno de congada a uma batalha de breaking, né? Goiânia geralmente esvazia esses locais, né? Você tem eventos grandes que acontecem na cidade e que a sociedade frequenta pouco esses espaços, né? Assim como as apresentações artísticas, né? Das companhias de danças, dos grupos profissionais, que tem seus trabalhos que circulam para o Brasil e pelo exterior, mas que quando se apresenta aqui na própria cidade, você tem um público esvaziado.
E quando você tem esse público esvaziado, né, você tem a ausência do consumidor. E você tendo a ausência do consumidor, você demanda cada vez mais que essas atividades, tanto as atividades culturais de dança, como as atividades artísticas, tenham o apoio do poder público para que possam continuar existindo. O secretário de Cultura de Goiânia, Hugton Batista, diz que vai continuar buscando recursos para financiar projetos e dar mais força ao setor. Estamos buscando emendas de parlamentares. Agora, outubro e novembro, eu vou ficar dentro das três, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado Federal, buscando recursos para atender a nossa cultura no geral. O representante do Ministério da Cultura, Milton Gonçalves, reforça o apoio da pasta para colocar em prática políticas culturais na cidade. Goiânia tem um fundo, Goiânia tem conselho e agora está faltando o plano para se consolidar. Então é fundamental que a gente se organize para isso. Hoje, através das políticas da Lei Paulo Gustavo e da Política Nacional de Blanc, foram destinados recursos significativos. Em 2023, mais de 12 milhões e agora em 2024, 9 milhões e meio para a Política Nacional de Blanc. Saindo que a Política Nacional de Blanc, o município de Goiânia terá acesso a esse recurso por mais 4 anos. E qual que é o comprometimento do município? Trabalhar de forma de organizar os seus sistemas em cada localidade. Então, por isso é tão importante que o Ministério chegue com fomento, mas também chegue com aplicação de políticas públicas. E aí uma dessas políticas muito importante para a gente é a consolidação do Plano Municipal de Cultura aqui na cidade de Goiânia, inclusive consolidado com o Plano Nacional de Cultura que está sendo discutido também. Já o vereador Fabrício Rosa destaca que ainda há muito a ser feito para valorizar a cultura em Goiânia. Há uma demanda da sociedade civil no sentido de ampliar a quantidade de pessoas que fazem parte do Conselho Municipal, trazer novas linguagens, o hip hop, a cultura LGBTQIA+, outros representantes culturais para o Conselho Municipal. Existe um plano municipal de cultura que é debatido ao longo das conferências, da 19ª Conferência de Cultura, a 20ª Conferência de Cultura, e esse plano precisa ser qualificado. Os produtores culturais querem discutir orçamento, financiamento da cultura, na sua pluralidade, na cultura popular, na cultura periférica, enfim. Há uma demanda e um acúmulo de anseios e de desejos de quem faz cultura na nossa cidade. É isso aí, garantir recursos para a cultura é uma forma de valorizar nossos artistas locais. E outra audiência pública debateu medidas para melhorar a manutenção dos cemitérios aqui da capital. Vamos ver. A audiência foi conduzida pelo vereador Jefferson Abel e reuniu outros parlamentares, entre eles Cabo Sena, Coronel Urzeda e Lucas Quitão. Também participaram representantes das secretarias municipais, da Comurg e proprietários de funerárias. O encontro teve como objetivo discutir melhorias nos serviços oferecidos pelo município durante velórios e sepultamentos. Em Goiânia, são realizados em média 750 sepultamentos por mês. A taxa pelo serviço gira em torno de R$ 370 e é paga pelas famílias diretamente às funerárias, que têm obrigação de repassar o valor para a prefeitura. O dinheiro deveria ser utilizado na manutenção dos cemitérios, mas o que se encontra nesses espaços é mato alto e pouca infraestrutura. É o que denuncia este morador. Santana, como é um cemitério histórico, né? Temos várias autoridades lá sepultadas. Eu tenho minha família, lá tem Leon Bernays, tem o Luiz Rezende, o pessoal da Abraão, né? São várias. Então falta ali segurança, falta ali limpeza, falta ali a Comurg que dá um apoio e recolher todo o lixo que está lá. E a questão da taxa de sepultamento de R$ 370 que a gente paga, por que a gente tem que pagar em dinheiro direto para as funerárias e não para a prefeitura? Aonde vai esse dinheiro que deveria ser para as prefeituras? O superintendente da Secretaria de Gestão de Negócios e Parcerias da Prefeitura, a Segemp, nega os problemas apontados e garante que a manutenção da Prefeitura nos cemitérios vem sendo feita normalmente. Diferentemente daquilo que falo, que as taxas não são utilizadas de forma correta, elas são sim. Nós temos feito, na verdade, muito mais com aquilo que a gente tem conseguido arrecadar. Hoje nós temos cemitérios que estão sem mato, nós temos cemitérios que estão pintados muros, organizados, nós estamos melhorando a questão de segurança, nós estamos melhorando a questão de entrada dos cemitérios, tudo pronto para qualquer dia, diferentemente do passado, qualquer dia que você for lá, nosso cemitério vai estar pronto para receber
os familiares para visitar aqueles que lá foram enterrados. Tudo que foi pontuado aqui será colocado em reunião conosco na secretaria e o que nós queremos através do prefeito Sandro Mabel, do secretário Flávio Rasso, do secretário executivo Zé Neto, é melhorar todos os dias. Pode ter certeza que a secretaria que nós recebemos em março, ela é totalmente diferente do que é hoje. O vereador Jefferson Abel explica o que o levou a propor a audiência e quais medidas pretende adotar para garantir avanços nessa área. Nós estamos com a comissão em andamento, comissão em qual eu sou presidente, fiscalizando todas as questões que se relacionam a cemitérios, a funerárias, questão de limpeza, questão de taxas. E essa audiência pública foi para trazer a comunidade para perto, para poder também dar essa oportunidade à comunidade, a todos os poderes públicos, os sindicatos que esteve presente, a fazer as suas falas e as suas ponderações. Uma das proposituras é que tenha fixo no cemitério de Goiânia público segurança e limpeza. Então, a comissão só será finalizada quando a gente conseguir concluir e que, de fato, isso seja, de fato, uma proposta não só levada, mas conclusa e efetiva pela gestão da Prefeitura de Goiânia. E, nesse meio caminho, já buscamos alguns documentos que, inclusive, consta algumas irregularidades sobre a formatação de arrecadação, enfim, no cemitério de Goiânia. Então, essa comissão ela está levando a sério cada ponto que está sendo pesquisado, está sendo buscado e está chegando aqui a esse parlamento. E a gente termina mais uma edição das Notícias da Câmara, agradecendo a sua companhia e te convidando para continuar ligadinho na nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.